Hoje vamos analisar o episódio de Dragon Ball Daima, o episódio 20, né? O episódio final ali que vai contar o desfecho de toda aí a saga Daima, né? Nesse episódio a gente vai ter duas pessoas em especial e um destaque extra, né? O primeiro vai ser o Kuzinho, até que enfim ele ganhou o destaque que merecia, né? O Ku, ele foi privilegiado. O outro destaque vai para o Akira Toriyama, que vai ganhar o Oscar, né? Pelo seu feito, porque ele merece. E o destaque extra é a lojinha de R$ 1,99 que faz milagres. A batalha final começa com o Goku em Super Saiyajin 4 partindo para cima do Supremo Rei Goma. E com aquela sequência, né, de socos poderosos, ele acerta logo um soco na boca do Rei Goma, já arrancando ali o molar, né, fazendo o Rei Goma não precisar ir ao dentista. Depois disso, o problema foi resolvido. Agora é só tomar uma que sara, né? Goku e o Rei Goma trocam golpes poderosos. O equilíbrio de força nesse momento da batalha se mantém. Mas Goku, usando ali seus punhos de gorila, né, acertam bons cascudos no Rei Goma, que fica totalmente pistola, né? Mas mesmo após uma sequência muito boa de Goku, acertando os bons golpes ali, o Rei Goma acaba se regenerando, né? E se fortalecendo através do poder do olho demoníaco. Vemos que a diferença na batalha muda e Goku começa a ser pressionado pelo Rei Goma, que parte para a ofensiva, acertando bons golpes em Goku, que automaticamente percebe que o Rei Goma acabou ficando ali mais forte, né? O Supremo Rei Goma então coloca o seu bastão para fora. Isso mesmo, né? Ele colocou o pau na mesa, invocando o seu bastão mágico e utilizando para lançar no campo de batalha vários ataques de energia na direção de Goku, que agora tem que se desviar. Na minha humilde opinião, não havia necessidade disso, né? Já que o Rei Goma é extremamente poderoso. Mas vale lembrar que ele também é um ser mágico, e todo ser mágico depende muito do uso do seu cajado ou bastão, né? Já que ele pode ali aumentar ou melhorar o manejo mágico. Goku tenta aplicar um golpe no Rei Goma, um agarrão bem selvagem, né? Daqueles que todo mundo sabe. Possivelmente Goku estava tentando ali usar um golpe chamado suplex, né? Que ele é utilizado em um esporte greco-romano, né? Podendo ser aplicado ali tanto pela frente quanto por trás. Mas o Goku acaba sendo bloqueado pelo ataque de telecinese do Rei Goma e falha miseravelmente. Mas mesmo assim, acaba acertando ali um soco foguete, né, na boca do estômago do Rei Goma, que o ajuda a liberar os gases intestinais presos da última feijoada. Vemos então que nem mesmo Goku, em sua forma Super Saiyajin 4, é páreo para o estado atual do Rei Goma, né? E vemos Goku ofegante, mas mesmo assim sorrindo de emoção pelo desafio. Ambos voltam a lutar e trocam golpes poderosos, mas a luta vai se equilibrar novamente, né? Nesse momento eu achei que o Rei Goma iria usar a técnica do Piccolo, né? O Macancô Sapô, mas não, ele simplesmente lança esferas de energia em volta de Goku, né? Muito parecida com aquelas que drenaram seus poderes. Mas são esferas que lançam vários ataques simultâneos na direção de Goku, que tem que se evadir rapidamente. Goku novamente retoma a frente da luta, né, e impõe o ritmo da batalha, desferindo golpes e acertando o Rei Goma freneticamente. Mesmo após Goku esfregar a cara do Rei Goma contra o muro, fazendo ele desejar não ter nascido, os danos são anulados pelo olho demoníaco. Goku é colocado contra a parede e não tem o que fazer, né? A não ser usar o seu ataque mais poderoso, né? O Kamehameha. Goku se concentra e faz a sua energia aumentar drasticamente, criando um campo de energia em sua volta, tão denso que nem mesmo os ataques de energia do Rei Goma conseguem penetrar. O poder que Goku estava suprimindo é liberado ao máximo, e Goku se concentra para lançar o seu ataque com a energia máxima.
o Rei Goma sente o perigo e tenta usar um ataque contra Goku. O Rei Goma impõe resistência contra o ataque de Goku, mas até quando ele pode suportar. Após o Rei Goma resistir por um certo tempo, Goku aumenta drasticamente o seu poder explosivo, fazendo o seu Kamehameha romper o poder do Rei Goma e perfurá-lo, fazendo um rombo em seu tórax. O poder descomunal e devastador do Supremo Kamehameha de Goku destrói as camadas da crosta terrestre do Daimakai, fazendo um enorme buraco, entre os mundos 1 e 3, fazendo Goku se tornar o maior escavador de túneis, sendo totalmente eficiente e com a maior rapidez, Fora ainda que foi zero impacto ambiental. Realmente Goku fez um rombo no mundo, E um detalhe que pode ter passado despercebido ou não por algumas pessoas é a questão do Kamehameha ser diferente quando o Goku está com a mesma forma, Ou seja, o Goku pequeno ele teve o elemento ali em seu poder, na sua técnica, o elemento fogo misturado ao poder. Já Goku na forma adulta, com o Supremo Kamehameha ali no máximo, igual que teve ali no pequeno, depois dele conseguir concentrar o seu Ki, a gente não viu isso, não viu esse elemento fogo misturado. Ou seja, eles não quiseram animar esse elemento ou simplesmente eles esqueceram. O Supremo Rei Goma, após ser arrombado por Goku definitivamente, ele fica em estado de choque. Piccolo se aproveita dessa distração do Rei Goma e acerta ali 2 pedala Robinho na nuca do Rei Goma. Mas o Rei Goma acaba acertando um golpe involuntário em Piccolo. E ele acaba falhando ali, O Rei Goma percebe rapidamente que eles tentaram remover o olho demoníaco, já que o olho começa a reagir estranhamente em seu corpo. Nesse momento, todos tentam atacar o Rei Goma, mas ele acaba criando um campo de força em volta de si, para se proteger enquanto se concentra, para se curar do dano sofrido pelo ataque de Goku. O Rei Goma consegue se recuperar, mas o inevitável, o impossível, o improvável, o milagre acontece, O Goku acabou voando sem querer na direção da cabeça do Rei Goma. E não perde a oportunidade, ele acaba acertando ali os 3 pedala Robinho com um livro na cabeça do Rei Goma, fazendo o olho saltar do Goku. Perdão. O Goku faz o olho saltar da cabeça do Rei Goma. Todos no campo de batalha ficam sem entender nada e incrédulos com o que acabou de acontecer. O poder que o Rei Goma tinha acaba se esvaindo rapidamente, fazendo-o retornar ao seu estado atual. E o olho demoníaco acaba caindo no chão e rola ali, em direção a Glório, que simplesmente não pensa 2 vezes e dá um pisão, destruindo o artefato. Dessa vez não foi apenas o Glório que acabou salvando o dia, mas o Goku ajudou e muito, Todos acabam agradecendo a ele, até mesmo aqueles que não o reconheciam, como um seu potencial, O Goku no final foi reconhecido até mesmo pela doutora Anrisu, que o cumprimenta ali de forma modesta. E após ser finalmente reconhecido pelos seus esforços, ele fica muito feliz e a gente vê o Goku incrivelmente sorrindo, mais uma vez. Realmente, ver o Goku sorridente não tem preço. Eu sei que foi um pouco frustrante esse episódio, mas calma, tem muita coisa pela frente, A gente terminou a primeira parte da análise completa, desse episódio que a gente tentou fazer da forma muito engraçada para que você também se divirta em alguns pontos, Seja um pouco de comédia, assim como o Akira sempre fazia, Então, a gente terminou. Se você gostou, senta o dedo no like, compartilha com amigos e se inscreve no canal, que a parte 2 ela vai vir recheada de informações.